Para você que nunca acompanhou nenhuma live aqui, esse livro que nós estamos lendo, e hoje a gente vai para o 7º capítulo. E um capítulo muito especial, nós vamos adentrar aqui no capítulo do fruto, mas antes nós vamos orar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esse momento. Eu te dou graças pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, pela graça de estarmos aqui, de estarmos vivos, de estarmos bem, pela nossa casa, pela tua mão poderosa conosco, pela tua maravilhosa, Senhor, misericórdia que se renovou essa manhã. Pai querido, obrigado por tudo. Obrigada pela tua paciência conosco. Obrigada, meu Deus, porque mesmo quando nós não merecemos, o Senhor nos toma pela mão e o Senhor nos fortalece. Eu peço, Senhor, como Paulo disse a Timóteo, para se fortalecer na graça do Senhor, que o Senhor nos fortaleça na tua graça nessa hora. Nós exaltamos o teu santo nome. A ti, Senhor, que é o único digno de receber glória e honra. A ti, Senhor, a ti que é exaltado nos céus, exaltado na terra, exaltado. Aquele que a esse momento, os anjos, os seres viventes, os 24 anciãos cantam santo, santo, santo. E nós juntamente, Senhor, nós declaramos que tu és santo, que tu és poderoso, que tu és Deus eterno e que tu és o nosso Pai. Obrigada. Obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Obrigada pelo teu evangelho, Senhor, que transforma, que dá uma nova vida, que nos dá, Senhor Deus, um novo e vivo caminho na pessoa de Jesus. Obrigada pelo teu Espírito Santo que nos faz nascer de novo, que nos dá uma nova vida. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito Santo, nosso ajudador. Eu te peço, Espírito Santo, nessa hora, dá-nos ouvidos para ouvir, dai-nos olhos para enxergar aquilo que o Senhor quer. Nos dá espírito de revelação da tua palavra. Senhor, nos inunda com o teu amor, com a alegria da tua salvação. Nos enche de ti, Espírito Santo. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Derrama da tua porção, nos mostra a verdade, nos guia a toda a verdade que é o Senhor Jesus. Tira as escamas dos nossos olhos, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados e as minhas faltas. E eu peço, me conduz nessa hora, Senhor Deus, colocando o discernimento certo, a palavra certa na minha boca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desde já eu te peço, abençoa. Traz, Senhor Deus, revelação, libertação. Senhor, aquilo que a pessoa que está assistindo essa live, as que irão assistir depois, aquilo que elas necessitam, Senhor. Salvação, libertação, renovo, Senhor, novidade de vida. Ó Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, porque tu és a nossa fonte, Senhor, tu és a nossa herança, tu és o nosso galardão, ó Pai, tu és a nossa porção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 amém, amém, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos no nosso 7º capítulo. Nós já avançamos bastante na leitura do livro. Nós já lemos a semente, já lemos o caminho e o fruto, preparando a terra, irrigados pelo jardineiro, o cultivo, dores de parto, né? Nós acabamos na última live vendo a segunda parte das dores de parto, né? E dores de parto
né? Estão espalhadas sobre toda a Bíblia, desde de Gênesis até Apocalipse, e também no sermão profético de Jesus, e falando sobre um tempo difícil que nós iríamos viver. No Velho Testamento geralmente estava ligado, né? Começou lá com a sentença do pecado, né, para a mulher, a consequência daquilo que ela tinha feito, aquilo que Deus declarou como consequência do pecado, dela ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Paulo também vai falar de dores de parto. Ele disse para uma das igrejas, ele disse: olha, eu sofro novamente dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. Então, nós passaremos momentos muito difíceis, mas o que vai ser gerado em nós? O que vai ser produzido em nós? Qual é aquele que está andando conosco? Quanto de Cristo está sendo formado em nós? Nos nossos momentos em que somos espremidos, nos momentos em que nós somos colocados à prova, o que é que sai de nós? E agora nós vamos avançar para o capítulo muito importante do livro. E também avançando em profundidade. Nós vamos avançar no capítulo 7, o fruto. E nós vamos ficar só nessa primeira parte, que é uma parte pequena. Eu quero gastar esse tempinho com você aqui. E se o som ao fundo estiver atrapalhando, gente, fala, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal Mergulhando na Palavra, no YouTube, vai até a minha bio, se inscreve. As lives eu estou subindo para o YouTube também, mas tem vários outros vídeos lá, vídeos curtos, para edificar a sua vida. Não esqueça também de acessar www.holydress.com.br e acesse a nossa loja. Nós temos camisetas, t-shirts masculinas, femininas, canecas, bonés, infantis, t-shirts infantis, meninos, meninas. E lá você encontra t-shirts com mensagens cristãs, e parte dessa renda é investida na obra missionária. Então nós contamos com você. Vamos lá, capítulo 7. O fruto. Um caminho sobremodo excelente. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Esse é o verso que deu origem ao nome do livro. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Lucas 1, 42, 43. Assim como Deus plantou um jardim no Éden, Paulo, a escrever aos Gálatas, traz-nos a revelação de que o Espírito Santo age como uma grande árvore dentro de nós. É aquilo que estava lá em Salmos de número 1, né? Aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, será como uma grande árvore junto a ribeiros de águas. As suas folhas não murcharão, e o seu fruto, ele será produzido no tempo certo. É o que está lá em Salmos de número 1. É o que no Novo Testamento Paulo recebeu essa revelação, e Paulo traz essa revelação em Gálatas 5, 22, 23. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, né? Em outras traduções tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui nós vamos avançar, né, na revelação. Tem muita coisa para a gente destrinchar aqui, mas nós vamos por partes, nós vamos com calma.
Como eu disse desde o início das lives, quem faz as coisas com pressa é imaturo. E em toda essa leitura nós estamos falando em maturidade, em andar com calma, em andar no passo do Senhor. Em andar no passo do Senhor. Sara, por imaturidade, ela quis apressar a promessa de Deus. Então, sempre quando nós somos imaturos, nós queremos fazer as coisas com pressa. E isso foi uma lição que o Senhor teve que me ensinar. E tem me ensinado todos os dias. Mas que o Senhor falou há anos comigo. Sobre pressa. O imaturo, ele anda na pressa. Mas quando nós esperamos, confiamos no Senhor, o Senhor vai trabalhando em nós. A confiança. Onde nós depositamos a nossa confiança. E o Senhor vai nos amadurecendo. Então, assim como no Velho Testamento, em Salmos, ele fala de uma grande árvore que simboliza o homem que tem prazer na lei do Senhor. Paulo, ele vai dizer que o fruto do Espírito em nós, naquele que tem aliança com Jesus, naquele que foi selado pelo Espírito, vai produzir o quê? Queridos, é fácil nós sabermos uma pessoa que está cheia do Espírito. É muito fácil. Essa pessoa, ela vai produzir o quê? Nos momentos em que ela foi espremida. Ela vai produzir amor, alegria, paz, paciência, benignidade. Benignidade fala de motivações. Eu já falei aqui. Benignidade é o porquê você faz algo. Ela é diferente de bondade. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa. E eu sempre dou o exemplo do copo de água. Eu trago o copo de água para alguém. O porquê que eu trouxe esse copo de água? Se esse porquê estiver ligado à nova natureza que o Senhor me deu, o fazer para agradar ao Senhor, ao fazer porque Ele me deu uma nova natureza, e por isso eu exalo isso através de atitudes, então isso é benignidade, isso é um fruto do Espírito. Agora, se aquilo que eu expresso externamente é algo bom, mas a minha motivação ela for ruim, isso vem da carnalidade, isso vem do pecado, isso vem com intenções malignas, mas não vem do Espírito Santo. É só aparência. É só aparência. Bondade, fé, né? Em outras traduções está a fidelidade. E eu prefiro essa tradução, fidelidade. Porque a fidelidade ao Senhor é quem nos faz permanecer crendo, tendo fé até o final. A palavra de Deus diz que quando Cristo voltar, porventura, achará fé na terra, fé genuína, brandura, né? Em outras traduções, mansidão, e eu prefiro a tradução mansidão, porque brandura dá uma ideia de que uma pessoa muito calma, e mansidão não tem a ver com aquela calmaria da pessoa falar arrastando, não tem a ver com isso. Mansidão é uma disposição no coração para aprender do Senhor. É não ter o ímpeto da obstinação, não ter o ímpeto de fazer por si mesmo, não ter o ímpeto da independência, mas ter um coração ensinável, um coração ali com cabresto mesmo, né? Pelo Espírito, alguém entregue, alguém rendido, alguém que diz: Senhor, eu escolho ter o meu coração rendido ao Senhor, ter o meu coração entregue a Ti. Temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E nós vamos ver que a tradução de contra essas coisas não há lei, ali no original, contra essas coisas, ou seja, fruto dessa espécie, não é produzido pela lei. Paulo estava falando da lei de Moisés. Gálatas sempre faz essa contraposição com a lei de Moisés, porque Paulo estava combatendo uma heresia
um desvio que estava havendo na igreja por conta de falsas doutrinas, como ele faz em suas cartas, na totalidade, na maioria das suas cartas. Então Paulo está dizendo, olha, esse fruto ele só pode ser produzido pelo Espírito. Esse fruto não é produzido pelo meu muito querer, por fazer força. Eu vou fazer força aqui para produzir o fruto do Espírito. Não. Nós não fazemos força para produzir o fruto do Espírito, embora os momentos em que ele é demonstrado, ele é expressado, que ele vem à luz, são momentos de dor. O momento em que eu tenho que demonstrar fidelidade a Deus, fé, geralmente são momentos em que essa fidelidade, essa fé é provada. Momentos em que eu tenho que mostrar um coração cheio de mansidão, disponível para aprender do Senhor, geralmente são momentos em que meu coração é provado a passar por lições, a entender coisas que a minha carne não quer entender. Momento em que o meu coração ele vai expressar amor, é o momento em que a minha carne não vai estar querendo dar amor incondicional. A minha carne vai querer dar amor o quê? Condicional. A nossa carne sempre quer dar amor condicional. E o que é o amor condicional? Eu amo quem me ama. Eu amo quem me trata bem. Eu amo quem tem o temperamento parecido com o meu. Quem tem os gostos parecidos com o meu. Quem vive em ambientes parecidos com o meu ambiente. Ou seja, com quem eu me identifico. Paz é outro fruto do Espírito. Jesus disse, eu deixo para vocês a minha paz, não como o mundo dá. Então o mundo vai nos dar paz como? Qual é a paz do mundo? A paz do mundo ela está muito ligada à tranquilidade. A tranquilidade é quando não tem barulho em casa, é quando as pessoas ao nosso redor fazem o que a gente quer, é quando eu estou bem estável financeiramente, é quando eu estou bem profissionalmente, é quando eu estou alegre, é quando eu estou feliz, é quando nada ao meu redor está em confusão, está em embaraço, é quando o contexto demonstra paz. Essa não é a paz que vem do Espírito. A paz que vem do Espírito, ela é produzida dentro de nós. E ela é fruto de uma aliança genuína com Jesus de Nazaré. Ela é fruto de uma pessoa a quem foi recebido o Espírito Santo. Que tem aliança com Jesus e a quem Jesus enviou o Espírito. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai. É necessário que eu vá para o Pai. É necessário. Então houve uma necessidade. Por quê? Porque até então o Espírito habitava plenamente na pessoa de Jesus. Se Jesus não fosse para o Pai, seria impossível o Espírito Santo habitar no corpo da igreja. Lembra que no Velho Testamento nós estamos sempre falando de sombra e realidade cumprida na pessoa de Jesus. E no Velho Testamento, Moisés, o Espírito estava sobre, né? Aqui era Moisés, e o Espírito estava sobre Moisés. E tem um momento que Moisés, que Deus reparte desse Espírito com outras pessoas. Atos, nós vemos isso, o Espírito sendo derramado sobre a igreja. E Jesus disse, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o meu Espírito. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Por mais que momentos, né? Esses dias eu passei por algumas situações que eu me senti desse jeito, sozinha. Sozinha. Uma situação que eu me senti muito sozinha. E eu me lembrei da pessoa de Jesus, quando Jesus
É lógico que eu não estou me comparando àquela situação de Jesus. Mas Jesus, no momento ali de muito difícil para ele também se sentiu só. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ou em outras traduções, por que me abandonaste? Mostrando toda a sua humanidade. Mostrando ali que ele era 100% homem, mas também nós sabemos que ele era 100% Deus. Mas mostrando ali a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade como homem. E aí a teologia vai dizer, é porque naquele momento os pecados da humanidade estavam sobre ele e Deus virou o rosto. Enfim, tem várias explicações. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O fato é, Jesus se sentiu só, se sentiu abandonado. Mas mesmo que a nossa humanidade em alguns momentos diga que nós estamos sós, a nossa mente que já foi renovada, a nossa mente que foi tocada pela eternidade, pelo Evangelho, porque nós não nos baseamos pelo que sentimos, mas pelo aquilo que nós acreditamos. Nós sabemos que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que nos foi enviado um Espírito, né? Depois desse momento, eu me lembrei, me veio à mente, né, versículos bíblicos, aquilo que já estava plantado dentro de mim, e eu pedi perdão para o Senhor. Eu disse: Senhor, me perdoa, eu sei que eu não estou só, me perdoa. Eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo, em todo o tempo. Então, da mesma forma, eu repito, que em Salmos de número 1, diz que aquele que tem prazer, como nós já falamos em outras lives, tem prazer na palavra do Senhor, em meditar, e, aliás, tem prazer na sua palavra, e nela medita de dia e de noite. Será como? Será como uma grande árvore plantada junto a ribeiros. Paulo diz que o fruto do Espírito, e aí ele vai descrevendo, como eu acabei de descrever, como o Espírito Santo sendo essa grande árvore dentro de nós. Vamos prosseguir. Esse é o caráter de Cristo disponível a todo filho de Deus, para pensar, sentir, agir e reagir como ele. Observamos que 9 são as características do fruto do Espírito, a mesma quantidade de meses de uma gestação humana, fruto do ventre. É uma temática encontrada em todas as cartas do apóstolo, com mais ou menos características, a ponto de entendermos que se Deus se importou com o tema, como igreja também nós devemos dar a devida atenção. Então, se você fizer uma leitura minuciosa nas cartas do apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, você vai enxergar Paulo sempre falando do fruto do Espírito, com mais ou menos características do que nós encontramos aqui em Gálatas. Em Gálatas ele traz essa revelação de forma mais explícita, mas com mais ou com menos, mas nas cartas de Paulo era uma temática recorrente. A igreja de Corinto era imatura e supervalorizava os dons espirituais, principalmente o dom de línguas. Por isso, Paulo exorta aqueles irmãos a crescerem no seu homem interior, criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos ver aqui uma passagem da igreja de Corinto. Vamos ver 1 Coríntios, se você está com a sua Bíblia aí, acompanha. 1 Coríntios 12, o verso 31, a parte B, e capítulo 13, do 4 ao 8. Diz assim: E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em outras traduções está um caminho, e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência,
não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Pela sua beleza e poesia, alguns dos versos acima são comumente descritos em declarações de amor no Dia dos Namorados ou em casamentos. Quem nunca viu? No meu álbum de casamento tem parte dos versos de 1 Coríntios 13. Né? Quem nunca ouviu numa declaração de amor, num vídeo, né? O casal vai lá comemorar tantos anos de casado. Vai lá e coloca um vídeo com uma música e parte dos versículos aí de 1 Coríntios 13. Muito comum. Quem nasceu nos anos 80 dificilmente não se lembra da bela letra da canção pop Monte Castelo, de Renato Russo, baseado no mesmo capítulo. Né, que começa ainda que eu falasse a língua dos homens. Muito linda essa canção. Quem denuncia aí a idade, né? Eu lembro muito dessa canção. Se fizermos um estudo minucioso do significado de cada um dos adjetivos usados por Paulo em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, em comparação a Gálatas, que nós lemos anteriormente, Gálatas 5, 22 e 23, falando do fruto do Espírito, das características, veremos que o apóstolo fala do mesmo assunto, o fruto do Espírito Santo. Em Coríntios, Paulo simplesmente resume este fruto, amor. O que muitas vezes é confundido com um dom, geralmente por haver um subtítulo bíblico chamado o dom supremo ou o amor é um dom supremo, dependendo do tradutor. Também porque no capítulo anterior, que é o capítulo 12, Paulo trata sobre os dons espirituais, momento em que corrige enganos, confusões e exageros vividos naquela parcela do corpo. Então, nós temos que entender que originalmente a Bíblia ela não era dividida entre capítulos e versículos, né? O texto bíblico original ele era escrito total, né? Ele não tinha divisões. Mas nós, né? Quem foi traduzindo a Bíblia, os homens, é que foram fazendo essas divisões, dividindo entre capítulos, numerando os versículos, e isso muito nos ajuda. Hoje é muito fácil encontrar um capítulo e um versículo na Bíblia, mas antigamente não era assim. Mas com isso vieram os subtítulos, os tópicos, né? E isso facilitou a encontrarmos assuntos. Mas muitas vezes isso é um pouco tendencioso, porque dependendo da pessoa que traduziu aquela Bíblia e colocou aquele subtópico, ela coloca de acordo com com o seu entendimento, com a sua interpretação. Então, como em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo está falando sobre dons espirituais, e chega lá no finalzinho, como nós vimos aqui, no 12, no verso 31, ele diz, olha, agora eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, um caminho sobremodo excelente. E começa a falar do amor, aí foram lá e colocaram o amor é o dom supremo. Amor, o dom supremo. Só que nós vamos ver que Paulo não está falando de dom. Paulo está falando de fruto. O que Paulo quer dizer é, olha, o fruto é algo superior aos dons. Nós vamos ainda aprofundar nisso, né? Aqui só é a primeira parte, eu estou indo bem calmo, porque há muito entendimento profundo ainda sobre isso. Mas Paulo está dizendo, em suma, o fruto é superior, é um caminho superior aos dons. Os dons é como você funciona. Os dons espirituais, que foram os dons derramados pelo Espírito. Os dons ministeriais, que nós falamos na live passada. Né? Pastor, uns foram chamados para apóstolos,
evangelistas, mestres, pastores, né? Os 5 dons ministeriais. Todos esses dons, eles servem para edificação do corpo da igreja. Mas tem um caminho que é superior. Tem um caminho que é sobremodo excelente. Por quê? Porque não diz respeito à prática, a funcionar, a fazer. Diz respeito ao que você está se tornando. A quanto de Jesus está sendo formado dentro de você. Diz respeito ao quanto do Espírito está movendo dentro de você. Diz respeito ao quanto da semente da palavra está sendo enraizada, está crescendo, está frutificando em nós. É o fruto do Espírito, é um caminho superior. É o nosso homem interior sendo edificado, sendo trabalhado. Não diz respeito só à aparência, só ao funcionar. Vamos prosseguir na mensagem. O apóstolo incentiva a busca de dons, a buscar os dons, mas convida a igreja a buscar algo superior à demonstração de poder. O fruto do Espírito, o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Hoje encontramos diferentes conceitos de amor. Então o mundo gosta de conceituar. E eu trouxe aqui um resumo, né? Hoje a psicologia, né? As ciências humanas, elas dividem o amor em 4. O amor ágape, o amor filia, o amor eros e o amor storge. Né? Pode ser que a tradução aqui, a pronúncia, aliás, do que eu estou falando, não esteja totalmente correta. Porque eu não sei pronunciar no grego, né, corretamente. Mas o ágape diz respeito ao amor perfeito e incondicional de Deus. O amor filia, o amor fraternal entre pessoas. O amor eros, o amor romântico ou a relação íntima entre homem e mulher. E o amor storge, o amor pelos familiares ou pessoas próximas. Nessa mania que a gente tem de compartimentalizar e conceituar tudo. Mas vamos prosseguir. Após a morte espiritual do homem, este teve como critério o seu eu, o que além de perigoso e insuficiente, gera confusão e uma tentativa infinita de buscar explicações, conceitos e preenchimentos. Se voltarmos ao princípio, entendemos que a relação de amor entre o primeiro casal era tão somente um desdobramento do relacionamento no amor de Deus, que é o que se chamam hoje de amor ágape. Na verdade, nem ao menos havia divisão entre diferentes tipos de amor, mas um só que emanava para várias facetas. Então nós temos que voltar ao princípio. É tempo de nós voltarmos às raízes, ao princípio. Jesus, quando foi questionado pelos judeus a respeito do divórcio, né? Mas Moisés dava carta de divórcio. Jesus disse, não era assim no princípio. Não era assim no princípio. Como era no princípio? Deus disse, deixará homem, pai e mãe e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. A carta de divórcio foi concedida por Moisés por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração de vocês. Então nem tudo que Deus concede ali, no momento, significa que é a vontade de Deus. A vontade de Deus para o homem e para a mulher é que o homem deixasse pai e mãe, se unisse à sua esposa e os dois se tornassem uma só carne. Mas por causa da dureza de coração do povo de Deus, né? Aqui eu estou falando no contexto ali do povo de Deus,
Moisés concedeu carta de divórcio. Então nós temos que voltar ao princípio. Aqui eu não estou entrando no mérito, gente, de questões em exceções. Há exceções, claro. Há situações que não tem como uma pessoa viver com outra. Situações que a pessoa está correndo risco de morte. Ok? Então nós temos que voltar ao princípio. No princípio, o casal, toda demonstração de amor de Adão e Eva era um desdobramento do amor de Deus. Eles viviam em plena comunhão. Era o amor que emanava de Deus sobre eles e se desdobravam ali na comunhão de um com o outro. Porque eles tinham comunhão com o Pai. Vamos prosseguir. Só que, outra coisa que eu quero comentar, algo que nós falamos aqui muito importante, que após a queda do homem, algo que aconteceu foi que esse homem, ele teve como critério seu eu. É o que acontece hoje com a humanidade. O critério da humanidade é o seu eu, é o seu ego, é o que eu quero fazer, é a minha vontade. E assim o homem vai caminhando para destruição. Por isso há tantas pessoas enfermas, tantas pessoas doentes, tantas pessoas indo para clínicas hoje, doentes, tratar da alma. Ah, Camila, você está dizendo que toda pessoa que está doente da alma é porque é egoísta, é porque está se direcionando somente pelo seu eu? Não 100%. Nós temos milhares de variáveis aí. Mas grande parte sim. Vamos prosseguir para a gente entender. Vamos ver onde eu parei. Se voltarmos ao princípio, entendemos que a relação de amor entre o primeiro casal era tão somente um desdobramento do relacionamento no amor ágape de Deus. Na verdade, nem ao menos havia divisão entre diferentes tipos de amor, mas um só que emanava para várias facetas. A Bíblia nos diz que Deus é amor, isso está em 1 João 4,8. E, sendo o amor uma pessoa, não um sentimento, toda a relação que expressava amor entre Adão e Eva, antes da queda, emanava do próprio Deus. Após a queda, os relacionamentos foram afetados brutalmente, uma vez que os filhos de Deus não estavam mais em sua fonte de amor incondicional, Deus. Por isso, ao ler e pensar sobre o amor na passagem de 1 Coríntios, com uma mente caída, com base em experiências com pessoas também caídas e limitadas, é comum chegar à conclusão de que o amor incondicional é inatingível ou alcançável somente para Jesus. Mas isso não é verdade. O Espírito Santo gera amor incondicional em nosso coração e devemos confiar nele para isso, não em nós. Nós ainda vamos ver mais à frente, nós vamos destrinchar esse assunto e nós vamos entrar e nós vamos ver o que é amor à luz das Escrituras. Porque quando nós falamos de amor, vem à nossa mente todo o conceito que nos é jogado na mídia, nas artes, no nosso dia a dia, no que o senso comum diz que é amor. Mas amor não é o que as pessoas falam, nem é o que a gente vê. Amor é o que as Escrituras dizem que é amor. Então nós vamos ver o que é amor segundo as Escrituras. Porque o caminho ensinado por Paulo é superior aos dons. Por quê? A palavra grega empregada para caminho, quando Paulo fala, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, um caminho superior, um caminho que está acima. Essa palavra caminho, no grego, é rhodos. Rhodos. Não sei se a pronúncia está correta. E significa o curso da conduta ou forma de pensar, sentir ou decidir. É a mesma palavra descrita em João 14,6, quando Jesus afirma, eu
sou o caminho. Eu sou o Rhodos. Eu sou o caminho. É superior por se tratar da conduta de Cristo. É superior por se tratar da sua forma de pensar, sentir, decidir e agir. Então pensa bem. Qual é a importância disso? Total importância. Paulo está dizendo, eu tenho um caminho sobremodo excelente para vocês. Vocês estão preocupados com dons espirituais. Vocês estão preocupados somente com isso, e Paulo não estava descartando a importância dos dons. Pelo contrário, Paulo estava dizendo, procurem com zelo os melhores dons, e aqui ele não estava colocando uns acima e desprezando outros. Todos eram importantes para a edificação, mas ele estava dizendo, olha, quais os dons que devem ser mais buscados, aqueles que edificam mais. Por quê? Porque o dom, a finalidade dele é edificar a igreja. Não é edificar a si mesmo, é edificar a igreja. Mas Paulo está falando de um caminho sobremodo excelente, de um caminho superior, que eu e você temos que andar. Um caminho que é o próprio Jesus, um caminho que é o seu caráter, que é sua forma de pensar, que é sua forma de agir, que é sua forma de sentir, que é sua forma de reagir, que é o caráter, que é o fruto do Espírito, que é quando nós somos prensados, apertados, sai de nós o que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, sai de nós paz, sai de nós amor, sai de nós fidelidade a Deus, sai de nós bondade, sai de nós benignidade, a motivação correta, sai de nós domínio próprio. Nós precisamos, meu querido, minha querida, eu não sei você, eu preciso desse caminho, eu preciso andar nesse caminho. Eu preciso, porque caminhar fora disso é destruição, ainda que eu tenha todos os dons, ainda que eu opere com muito poder nessa terra, ainda que aparentemente eu seja uma cristã muito bem sucedida por operar em dons, ou até pelo meu modo de viver terreno, do padrão desse mundo do que é sucesso, nós já falamos sobre isso em outras lives, do padrão desse mundo do que é sucesso. Se eu não andar nesse caminho que é o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, eu não vou chegar até a vida. Eu e você não chegaremos até a vida se nós não formos por esse caminho, e não chegaremos até o Pai. Ele é o caminho para o Pai. Ele é o caminho para o Pai. Então nós temos que voltar ao princípio. Temos que voltar ao princípio. Jesus é amor, Jesus é Deus e Deus é amor. O amor é uma pessoa. O amor é um fruto e é uma pessoa. Bendito é o fruto que está no teu ventre. Foi o que Isabel disse para Maria. Que fruto era que estava no ventre de Maria? Jesus de Nazaré. O bendito fruto. O verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne. E andou entre os homens e tabernaculou entre nós. O verbo vivo. E ele nos chama, ele chama a mim e a você para encarnar a palavra de Deus. João encarnou a palavra. João Batista encarnou a palavra. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele encarnou. Ele encarnou aquela palavra que tinha sido dita a respeito dele. O que foi dito ao meu respeito e ao teu respeito? Que nós não somos órfãos. O Senhor enviou o Espírito Santo sobre a igreja. O Senhor enviou o Espírito Santo que clama Abba Pai, que frutifica em nós.
que nos fez nascer de novo, que nos deu uma nova natureza e por isso nós temos uma nova mentalidade. Por isso nós podemos pensar como filho de Deus. Nós temos a mente de Cristo, nós podemos sentir como filho de Deus. Nós podemos ter a nossa alma moldada segundo a pessoa de Jesus. Nós podemos ter conexão direta com o Pai, o véu foi rasgado. E nós podemos ser esse fruto para aqueles que nos rodeiam. O que nós estamos sendo para aqueles que nos rodeiam. A Bíblia fala, sabendo que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. As Escrituras falam que nós devemos fazer. Aleluia, aleluia. Esse foi o comecinho, essa foi a introdução aqui desse capítulo fruto. E eu fico por aqui. Mas não saio, vamos orar juntos. Vamos orar para que esse fruto seja formado em mim, para que esse fruto seja formado em você. Vamos clamar ao Senhor. E compartilha essa live com alguém. Compartilha essa live com alguém que precisa ouvir essas palavras. Todos nós precisamos ouvir essas palavras. Todas as pessoas precisam da palavra do Senhor. Amém? Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Ficou claro o que foi explicado? Você pode falar. E nós vamos orar. Amém? Ninguém? Todo mundo sabido? Aleluia. Jesus é bom. Amém, né? Todo mundo sabido. Então vamos lá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, a Ti, o único digno de receber glória, louvor, honra. Tu és o Rei dos Reis, Senhor, Senhor dos Senhores. Aquele, Senhor, que nessa hora os anjos, os seres viventes, os 24 anciãos, todos, Senhor, ao redor do trono cantam santo, 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 santo. Adorado seja o teu nome, Jesus. O verbo vivo, o verbo que se fez carne, o verbo que tabernaculou entre nós. O verbo que veio, que humilhou a si mesmo. O verbo que deixou os seus atributos e veio em carne, que se submeteu à vontade do Pai, cheio de toda a plenitude, que dividiu a história, que fez expiação pelos nossos pecados, morrendo na cruz por nós. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, nós cremos que o Senhor veio em carne nesse mundo. Nós cremos no teu sacrifício. Nós cremos. Abre os nossos olhos para o evangelho verdadeiro. Abre os nossos olhos. Nesse tempo, Senhor, para a tua palavra. Traz arrependimento genuíno ao nosso coração, Senhor. E nos mostra o caminho sobre modo excelente, Senhor. Nos faz sim buscar os melhores dons. Operar, edificar o teu corpo. Ó, Senhor, mas nos mostra um caminho sobre modo excelente. Nos mostra, Senhor Deus, o caminho que é Jesus. Nos mostra, Senhor Deus, o teu caráter e forma o teu caráter em nós. Edifica o nosso homem interior. Ó, Senhor, frutifica em nós
o amor, a paz, a fidelidade, a mansidão, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a longanimidade. Em nome de Jesus. O amor, Senhor. Como Paulo resumiu, o amor, Senhor, frutifica em nós. Frutifica, frutifica. Em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, ouvidos para ouvir, nos dá olhos para enxergar, Senhor, a revelação das tuas escrituras. Aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós nas próximas lives. Aquilo que o Senhor derrama e quer nos mostrar no momento em que nós abrimos as escrituras. Nos nossos momentos de oração, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nos fortalece na Tua graça. Nos fortalece no Teu grande poder, Senhor. Em nome de Jesus, nos fortalece, Espírito Santo. Nos unge com Teu óleo precioso, quebrando todo jugo sobre as nossas vidas. Que tudo que prende, que todo jugo, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre cada um que está nessa live, sobre cada um que vai assistir essa live, que impede, Senhor, desta pessoa frutificar em Ti, que o Teu Espírito quebre esse jugo no nome de Jesus. E que cada um de nós possamos tomar o Teu jugo, Senhor, que é suave, e o Teu fardo, que é leve, Senhor. O Teu jugo, que é suave, e o Teu fardo, que é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a Tua promessa, Senhor. Tu tens uma promessa de alívio, Tu tens uma promessa, Senhor, de despedaçar o jugo. Tu tens uma promessa, Senhor Deus, de um jugo suave, de um fardo leve, Senhor Deus. Nos dá um coração manso, nos dá um coração humilde, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exaltado e glorificado é o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Até terça-feira que vem. Em nome de Jesus. Muito obrigada a cada um que participou dessa live. Jesus abençoe a cada um em nome de Jesus.